E aí, Mano Green, tudo em cima ou radicais livres? Tô de volta para mais um giro do Nação Alviverde. E essa classificação para as quartas de finais, além da grande inveja dos antes, como bem disse meu amigo Everton Guimarães da Band, jornalista do Jogo Aberto e também torcedor do Galo, ele que ao falar para os colegas dele sobre o Palmeiras ser o mais consistente dos times, despertou um grande motivo de inveja dos mesmos. Mas claro que sabemos todos que se tornou uma enorme obrigação agora para a comissão técnica e diretoria cumprir as metas, e não restam dúvidas que eles até vinham mantendo um discurso de cautela e tranquilidade nos bastidores, mas agora veem como necessidade premente do time buscar essa classificação para as quartas, porque os 400 milhões de reais que foram gastos antes foram justamente para esse torneio e de alguma forma eles terão de ser recuperados até o final do ano, além dos jogadores que estão se valorizando por cima, porque muito provavelmente eles poderão ser vendidos até o final do ano. E também entra a questão das premiações, e com a classificação para as quartas o Verdão terá como garantia em seu cofre cerca de 200 milhões de reais no mínimo, ou seja, poderemos recuperar metade do que foi gasto com o Vitor Roque e Paulinho, e relatos apontam que a Leila ao longo de seus 3 anos de mandato nunca teve uma cobrança tão grande como essa de agora, e para os conselheiros estarem falando bem dela porque de fato a mesma fez algo fora do comum. E é assim que tem de ser mesmo, pois a partir do momento em que a presidente bater em cima da mesa e colocar as coisas em seu devido lugar, os jogadores que estiverem indo para a Copa para tirar fotinha com o Messi ou para ficarem admirados com jogadores da Europa, inclusive dizendo que não estão focados lá, como estranhamente disse o Estevinho em entrevista, vão começar a cair na realidade. A impressão que fica é a de que muitos ali estão vendo esse torneio como uma pré-temporada, e não estou vindo aqui generalizar isso, até porque há jogador que representa muito dentro de campo, mas que existem alguns com a cabeça na lua, disso eu não tenho dúvidas. E se vocês também têm a mesma impressão, pois então deixem abaixo nos comentários o que acham sobre isso, ok? Palmeiras! E conforme foi repassado pelo canal dias atrás, o Paulinho realmente deverá passar por uma nova cirurgia que pode tirá-lo de algumas decisões, e trazendo uma nova atualização sobre esse caso, está confirmado internamente que para sua vaga e para a saída do Estevinho, o clube voltará ao mercado da bola novamente para trazer um possível atacante que deverá chegar com um ar de protagonismo já para estas decisões de Libertadores e Copa do Brasil, e tudo isso ganhará mais força ainda caso o Palmeiras se classifique para as quartas de finais, e com os 70 milhões de reais que poderão entrar em caixa com a premiação, a diretoria terá livre arbítrio para colocar em prática sua grande meta em escolher o nome certo para esse ataque. E no ponto de vista da comissão técnica, é necessário ter alguém capacitado para chamar para si a responsabilidade, e graças a Deus estão acordando em tempo. E se fosse a outros tempos, iriam chamar o Riquelme do Sub-20 e colocar todo o peso em suas costas, e de certa forma isso poderia ser visto até como algo bom, já que ele teria uma oportunidade agora, porém sabemos que na prática isso seria um desastre enorme, tendo em vista o que fizeram com o Estevinho nesses últimos anos, pois antes de qualquer qualidade há a maturidade, um fator decisivo. E por isso que digo que o Endrick cresce cada vez mais em nossa história quando ninguém consegue repetir o que ele fez em tão pouco tempo, e sempre quando abordo esse assunto aqui me dói na alma saber o que fizeram com ele, o deixando muitas vezes no banco sem necessidade, né? O Palmeiras iniciou nessa manhã de quarta-feira a preparação visando o confronto contra o Botafogo, e nos bastidores o Abel pediu desculpas para a diretoria, reconhecendo que se equivocou nas mudanças que fez em um momento tão decisivo que quase colocou tudo a perder. E houve sim cobranças por parte da Leila sobre a maneira como o time jogou, ela que não entende muito do lado esportivo, acabou enxergando o equívoco do português. E visando já o confronto de sábado, deveremos ter a volta de um primeiro volante com a presença do Aníbal Moreno, no ataque o Maurício, que deverá compor o sistema de criação, e nas pontas o trio titular com o Facundo Torres, Flaco Lopes e Estevinho, e foi inclusive essa linha de frente que iniciou como titular no treino de hoje. E essa informação foi repassada por setoristas que estão acompanhando o dia a dia do clube em Charlotte, e só para trazer uma exclusiva aqui para vocês, não está descartado que o Paulinho pela primeira vez jogue os 2 tempos inteiros, e se houver o aval do DM poderemos ter um reforço inédito do
apito inicial ao final do jogo, e isso de alguma maneira será muito bom para surpreender o Botafogo, que já está com o salto carrapeta ou aquele do tipo plataforma anos 70, e por sinal bem altos para esse jogo como sempre, viu? Palmeiras! É urgente, está confirmado dentro do Palmeiras que haverá uma mudança do planejamento ainda desse ano, e o Abel Ferreira, que tinha colocado essa temporada como grande momento para pôr em prática suas ideias de início de carreira quando ainda treinava o Braga, ele terá de voltar atrás nisso e engavetar esse projeto novamente após os péssimos resultados, além das perdas de títulos com essa ideia de times diferentes em cada partida. E o treinador chegou a um consenso com seus auxiliares sobre voltar ao famoso feijão com arroz, e quem poderia imaginar que isso fosse acontecer agora, hein? Quem acompanhou de perto o Paulistoba viu a cada jogo o que poderia acontecer, sabendo mesmo que não iria dar certo essa desculpa dele na época, e pelo jeito estavam fazendo testes mesmo, e se não fossem por essas invenções, aquele título do Paulistasca pra cima do Corinthians tinha vindo pra nós. E é um fato que precisa ser relembrado por conta desses equívocos todos, e querendo ou não ele tem crédito. E ao fazer essas invenções dele, eu aqui agora seria hipócrita de não falar que se desse tudo certo o que ele estava fazendo, ele iria ser chamado de gênio, mas a realidade foi outra, né? Ele foi um verdadeiro pardabel querendo imitar outros colegas de profissão, mas não deu. Palmeiras! A informação quente de agora é que o Palmeiras já tem um pré-acordo para venda do Richard Rios, e isso continua de pé. E enquanto a mídia vem falando de PSG e Atlético de Madrid ou Chelsea e Fulham, a diretoria segue com o bico calado, e a promessa de revelar para onde ele vai apenas após a volta ao Brasil se mantém. E no último jogo mesmo, após o apito final, o jogador foi visto sozinho no meio de campo, precisando o Everton ter ido atrás dele para o mesmo voltar para o vestiário. E muitos associam esse momento como um choque de realidade nele, também em sua carreira, e apesar dos poucos detalhes sobre valores e de quem seja o clube destino, tivemos uma confirmação de que a quantia ultrapassa a casa dos 150 milhões de reais mesmo, contando com os bônus. E se de fato isso vier a ser oficializado, será uma tremenda de uma bufunfa comparada com os valores que foram gastos em sua contratação lá do Guarani. E para quem não se lembra, a gente para tirá-lo de lá gastou cerca de 10 milhões de reais, e a minha única preocupação nisso é saber que o Evangelista vai assumir a posição de segundo volante. Nada contra esse jogador, mas precisamos de alguém mais capacitado para ter condições de assumir a pressão da camisa, porque no último jogo eu não gostei nada da falha dele e do Fux no gol daquele mordedor Soares, viu? Vocês não acham isso? Palmeiras!